Qual o impacto de um bom projeto no faturamento de uma empresa? Eu sou Mila Peixoto, a gente está no podcast da Casa 500 e eu converso hoje com a De Carla Sena, que é a top das estrelas de projeto de home store, de loja, de comercial aí onde tem público, né? Sim, projeto de varejo, enfim, derruba aí pra gente essa, tá? Qual é essa relação do faturamento? Porque no final das contas uma loja só tem um objetivo, né? Exato. Vender e faturar. Nossa, e o impacto é muito grande quando você... porque às vezes uma pequena mudança que você faz dentro da loja e onde você não contrata um profissional, sim, uma pequena mudança ele pode impactar de forma positiva ou pode impactar de forma negativa também. Mas com o projeto, onde vai dar tudo muito bem definido, né? Onde vai tudo muito bem estudado, dimensionado, né? E percebido com relação ao fluxo, naturalmente causa esse impacto no faturamento. E normalmente tem um aumento em torno, vamos falar que é importante, a gente falar em porcentagens, né, em números, é um impacto de 30% a mais. Isso define uma empresa quebrar ou não, né? Bacana. Ou ela quebrar ou não, ela se manter, né? Porque infelizmente os nossos comércios a gente faz uma manutenção, né? A empresa, a loja, ela existe, né? É por isso que é importante, não tem a ver do que a gente está conversando e do curso que a gente vai fazer, né? Projetando Home Store. Mas, assim, eu gosto de falar sobre essa questão também de gestão e de administração e de acesso e de... Você está sempre se atualizando, a palavra exatamente é essa. Atualizar. A empresa ela tem que estar constantemente atualizando e hoje a velocidade não é mais nem de luz, eu acho. Né? Porque porque com o advento da inteligência artificial que eu uso, eu me moldo muito, eu sei me adaptar ao que tem de novo e trago isso para benefício, como ferramenta, melhoria, exatamente, exato. Então, tem que ter em paralelo, né, eu sempre ressalvo, não adianta a execução somente do projeto, se não tiver em paralelo uma atualização de tudo, de marketing, de procedimento, de tudo. Entendi. Então, mas é um impacto grande. Ou seja, envolver a empresa no processo todo, o tempo todo. Sim, né? Sim. E tem um detalhe também que é bacana que você está falando, e eu estou pensando aqui, cada empresa tem seu perfil, tem sua marca, tem seu posicionamento, tem seu público-alvo. Tem a sua cultura. Tem a sua cultura. E não dá pra gente chegar lá derrubando tudo, né? Você tem que olhar isso tudo com muito cuidado e cada projeto vai contemplar especialmente aquela empresa, exato, para aquele lugar. Exato. E às vezes até, agora falando em lugar, você tem uma empresa que tem mais de uma sede, mais de uma filial, né? Mais de uma loja. Sim. Cada lugar também tem que ser estudado diferente. Porque eu acho que nem na vida nada pode ser muito rígido, muito engessado, né? Então, não pode... Coleguinha, esqueça esse negócio de copia e cola quando for fazer um projeto comercial. Mesmo que seja da mesma empresa, como você, né, falou, que tenha filiais, não tem, porque a estrutura física, ela, naturalmente, ela vai ter que o layout vai ter que se adaptar à estrutura física, né? E aos produtos, porque às vezes a proporção também da loja e o produto que tem da loja, às vezes não tem uma filial e não tem na outra. Então, a gente tem que ter muito desse cuidado. O que eu falo assim, a gente não pode ser muito cartesiano nesse momento. Porque quando a gente está fazendo... E tudo tá tudo interligado. Eu tenho que ter um entendimento do perfil desse gestor, né? Eu tenho que ter um entendimento da cultura também dessa empresa, que a maioria são empresas familiares, né? E às vezes existe mais de um sócio, mais de um gestor.
E aí eu gosto de falar sobre isso, né? O nosso curso Projetando Home Story, ele não vai ser, né? Ele não vai ser só uma planta baixa, onde a gente vai fazer um dimensionamento, não. Eu vou compartilhar com os meus alunos alguns entendimentos que eu passei a ter e ainda estou tendo, né? Como eu falei no vídeo anterior, né? Que voltem aí para dar uma olhada, caso você esteja vendo esse agora, né, Mila? Sim. Tem uma playlist, gente, de podcasts e tem vários que a gente fala sobre esse tema. Dá uma maratonada que vocês vão achar muita coisa bacana. Pois né? Então, assim, agora no vídeo anterior, a gente falou sobre... eu tive que mudar um processo da empresa na hora de apresentar, que eu apresentava o layout, projeto executivo, vistas, eu tive que trazer o 3D para a segunda etapa. Para quê? Para que o cliente entenda realmente o que é que vai acontecer, quais são essas grandes mudanças dentro da empresa dele e que naturalmente vai impactar no maior faturamento. Ponto. É sobre isso. A loja, ela precisa ser vista. A loja, ela tem que ser naturalmente vista. Não tem que estar saindo procurando as coisas. É você passar o olho e você já identificar. As coisas pulam no seu carrinho. Pois é! E aí exatamente. Você tá falando, é bacana que você está falando, porque eu acho que quem é arquiteto, quem é design de interiores, que já trabalha, já tem uma noção da importância de um projeto. Só que às vezes as pessoas que não trabalham dentro dos projetos comerciais, elas não entendem quanto isso impacta no faturamento final. E um projeto ruim é uma consequência desastrosa. Assim, a gente tem empresas que quebram. Sim. Porque muito do que você falou, porque não olha a cultura da empresa, não olha o público-alvo. Não adianta você pegar, por exemplo, uma farmácia popular e sair colocando um layout, uma coisa que não vai funcionar. Até a próprio público-alvo dali, que seriam pessoas mais simples, elas se sentem acuadas de entrar ali. Exato, né? Com certeza. Então, essa é uma coisa importante. Sim. Os pés direitos, às vezes botam os pés direitos muito altos, uma coisa meio de ostentação daquele espaço, e as pessoas se sentem inibidas de entrar. Mas o pé direito alto, vou fazer aqui um parênteses, em alguns casos ele é bem interessante. De não só isso, vou dar aqui um spoiler, né? O pé direito alto para uma loja, por exemplo, uma loja de mais de 1.500 metros quadrados, ele é fantástico porque você pode trazer o depósito para dentro da loja também, usando os porta-pallets, que são termos técnicos que vocês vão aprender no curso, vocês vão entender o que é gôndola, o que é porta-pallet, o que é check-out, né? Exatamente. E ele fala sobre tudo isso. Então, a verticalização, você ter essa facilidade de ter o depósito dentro da loja, é bem interessante. Interessante que seja mais de 1.500 metros, por quê? Porque como você vai pegar esse produto, tem um transporte, um aparelhozinho, que você precisa ter uma mobilidade, uma circulação muito maior. Então, vocês entendem que cada caso, um caso, entendeu? Para circulação, para dimensionamento, para tudo, né? E também na hora que você sobe muito esses pallets e essa ocupação de forma vertical, num espaço pequeno, dá uma sensação de claustrofobia muito grande. Sim. Então, é por isso que, voltando, foi ótimo você falar isso, mas isso você vai determinar se vai ficar com a sensação... claustrofóbica? Isso aí. O layout. Aonde você vai posicionar cada coisa. O fluxo. As coisas mais altas, mais baixas. Por onde você vai passar. Porque o muito importante é esse fluxo, é o caminhar dentro da loja. Ele é determinante, inclusive, para isso, para que você não tenha essa sensação, onde você vai posicionar cada coisa. Maravilha. E aí, eu digo o seguinte, quando a gente forma em arquitetura, design de interiores, em decoração, né, nessas áreas de projeto, a gente acaba não tendo informações específicas de cada tipo de projeto. E isso, eu acho que é o maior erro que as pessoas acabam cometendo, principalmente no início de carreira, né, que elas começam a pegar. Elas acham que têm domínio daquilo, porque fizeram 5 anos de faculdade, né? Só que uma faculdade, por exemplo, de arquitetura, ela abrange milhões de coisas. Sim. Então, ela não consegue ser específica de um tema de projeto. Né? E é isso que a gente buscou fazer aqui, quando a gente juntou, né, gente falando aqui para vocês,
quando a gente trouxe de Carla para ser parceira da gente aqui na Casa 500, é a expertise que ela tem, é a experiência dela acumulada nesse tema de projeto. Sim. Né? Que às vezes fica um pouco confuso quando a gente ouve home store, que é um termo novo, inclusive, que a gente que trouxe para isso aqui, para esse curso e para a Casa 500, mas a gente está definindo um tipo de loja que precisa de uma atenção muito específica. Sim. Né? Que tem detalhes e que tem especificidades Sim. muito particulares desse tipo de projeto, que Sim. é um projeto onde tem uma variedade enorme de coisas. Sim. Tanto coisas pequenininhas como um penduradorzinho de toalha, Prego. até um prego, e a coisa decorativa, né? A Sim. coisa funcional, como um prego, uma bucha, um parafuso, Sim. até o decorativo de um detalhezinho Sim. bonitinho, não sei o quê, até pisos de grande formato. A tal das lastras, né? Exatamente. Então você tem que entender primeiro, essa pessoa quando ela chega lá, qual é o hábito de consumo dela, né? Para você pensar nesse fluxo todo, mas entender também como é que uma loja dessa funciona, como é que uma empresa funciona, como Sim. é o fluxo de caixa deles, Sim. como é o estoque, Sim. né? Como é essa questão dos funcionários, que tipo de funcionário tem que ter ali dentro. Sim. Né? Porque é uma coisa que, assim, vou deixar você falar que você é muito especialista nisso e eu só estou aqui de pitaco. Mas uma coisa que a gente percebe muito quando a gente vai fazer um projeto desse tipo, né, eu fiz alguns, a gente percebe que às vezes o funcionário também não foi preparado para aquele produto, para aquela demonstração, para atender o que o cliente precisa. E isso faz uma diferença enorme. Enorme. E aí a gente acaba sendo, como profissional, o consultor disso tudo. Sim. Isso é que é a parte importante. Sim. Né? Por isso que acaba recaindo no faturamento, porque eu coloco sempre que o projetista ele é um maestro de uma orquestra. Isso. Né? Onde todo mundo está olhando e esperando que você dê os caminhos das coisas. Sim. Então, se a gente não tem essa compreensão de um tema desse de projeto, a gente não consegue ajudar a empresa a chegar onde ela precisa. Não é isso? Não, com certeza. E assim, isso o projeto, né, falando sobre o tema projeto, ele impacta sim no faturamento. Por quê? Porque eu vou dar uma melhor fluxo, uma melhor circulação dentro da loja. Aí eu vou facilitar do cliente ter acesso ao produto, como a gente falou já em outras vezes, vai facilitar do consultor, vai facilitar na segurança. Sim. Porque o projeto ele vai diminuir ou vai inibir por questões de furtos. E você está falando uma coisa, eu mesmo já sofri um acidente dentro de uma loja, de um showroom, onde a peça caiu no meu pé. Nossa Senhora. Não, eu quebrei o dedo do pé. Nossa Senhora. Entendeu? Um erro absurdo de expositor. Sim. Né? E num lugar que estava inadequado, porque estava no meio do fluxo, Sim. Um expositor que a peça grande não tinha um limitador, a peça escorregou na hora que eu estava parada junto do negócio. Meu Deus, que Alguém dor. mexeu e quebrou meu Pois dedo é. do pé. Pois Entendeu? é. Podia ter arrancado fora, porque foi uma peça de porcelanato enorme. Podia ter arrancado meu dedo fora. Pois entendeu? é. E esses cuidados a gente tem que ter no projeto. Agora, tem que ter no projeto, mas também tem que ter o cuidado na hora da manutenção. Sim. Né? E Porque isso às vezes tem que alertar para o... Pois é, a manutenção do projeto ele é extremamente importante. Então, a segurança, sim, não só com relação ao fluxo, de novo o fluxo, porque onde você vai passar para não acontecer o que aconteceu, né, com você, Mila? O próprio design do expositor também está Pois é, e o expositor a gente tem que estar muito atento, como vai expor, porque eu vou pincelar, porque aí seria um outro curso, Sim, né? É verdade. Então, mas a gente vai ter acesso, vocês vão ter acesso no curso Projetando Home Store, sobre exposição, como expor, quais são os cuidados que tem que ter, como é que funciona melhor. Então, a gente vai dar essa introdução para depois ter um outro curso falando só sobre detalhamento de mobiliário. Isso, claro. De loja, que pode ser de qualquer loja também. Sim. Esse curso Projetando Home Story, ele não vai ficar fixo, né? Como eu falei, nada engessado.
só num segmento, vai dar ferramentas para que você possa desenvolver qualquer outro, como na faculdade, como a Mila falou, né? Na faculdade ela dá algumas ferramentas pra gente e a gente vai se aprofundando, seja fazendo cursos como esse, seja pesquisando, mas através do curso é infinitamente melhor, porque você já vai... Os pulinhos do gato todos certos. Pois é, o negócio tudo gente, você redondinho. sabe que eu sempre tive essa mania, eu tenho meus, não vou dizer quantos anos de formada, mas a gente já fez, né, aqui no escritório, já fiz vários tipos de projetos diferentes, vários temas diferentes. Mas eu tenho uma quantidade de livros surreal, porque uma coisa que, né, na minha época nem tinha internet. Sim! É terrível de dizer isso, mas Sim. Tinha muito pouco internet, na verdade. Eu, 18 anos, não tinha internet. Eu falo, eu sou da geração do papel. Eu também. Mas o que acontece? Quando eu pegava um tema novo de projeto, o que eu ia fazer? Eu ia para as bibliotecas, eu ia para as livrarias, eu ia procurar. Rapaz, toda vez que eu viajava, eu pagava extra de livro, entendeu? De livro, de revista. Então, eu tenho livro de vários temas, porque cada projeto que foi aparecendo novo para mim... Você tem uma biblioteca aqui? Gente! Tem uma quantidade de livros surreal, entendeu? Que eu acabo até doei a faculdade, alguns e tal, mas eu tenho porque é uma coisa que eu sempre busquei a informação antes de desenvolver o projeto, entendeu? Massa, hoje é muito mais fácil ter, né? Sim, Google, eu tô lá. Amigo Google, a inteligência artificial que ela busca para você. Sim, sim. Lógico que a gente não pode fechar o olho e achar que aquilo é verdade absoluta, né? Não, mas só fazendo um parêntese aqui, a inteligência artificial, seu conhecimento... Não vai para lugar nenhum, não. Não vai, não. Porque você alimenta, você pede informação, mas você tem que fazer os ajustes. Tudo, não. Você não... Pô, se fosse assim, a gente fechava a porta e ia embora, né? Pois porque não tem como. Nem num texto ela não consegue fazer tudo sem uma... É por isso que a nova geração precisa se informar mais, não deixar lá na mão só, né? Mas é isso, vamos... Gente, olha, assunto muito bom esse, e eu acho que é essencial da gente parar e pensar que nosso trabalho, nosso projeto tem consequência financeira nas coisas que a gente faz. Nas casas também das pessoas. Tá pensando nisso. Isso aí a gente pode falar que até amanhã. Mas como a gente está focado no comercial, a gente está falando que o objetivo de uma empresa é faturamento. E o investimento de uma empresa é diferente do investimento de uma residência, né? O investimento para uma loja, ela é infinitamente maior do que o investimento para uma casa. Né? E objetivos claros, porque uma casa você tem que ter o conforto, né, que é o principal, poder exercer todas as funções e ter conforto. Né? Agora, isso pode custar extremamente caro com um projeto ruim ou não. Então, ainda tem isso. O projeto ruim, ele pode custar muito mais caro para uma empresa. Além dela não conseguir faturar o que ela precisa, ela pode gastar muito com um projeto ruim. Então, donos de empresas que estejam assistindo a gente, contrata a gente com capacidade de desenvolver claro. Um projeto, né? E não pega copia e cola, porque eu já tô vendo gente fazendo isso. Copia e cola, mas não pode ser que funcione por um momento, mas depois você pode sentir uma diferença. O profissional faz a diferença. Aqui, não seja eu, ô Mila, mas contrate profissional, né? Contrate profissional. Vem se especializar, vem cuidar disso, porque você vai ver como vai fazer diferença até na conversa com o cliente. Gente, se o cliente tiver um pouquinho de capacidade, mínima, numa conversa ele percebe se o profissional tem ou não condição de desenvolver aquilo. Até as perguntas que o profissional faz. Com certeza. Entendeu? Ele sabe se o profissional está ou não alinhado inclusive, para mim é um divisor de águas, que é outra coisa que também a gente acaba falando no curso, é sobre o briefing, que é um questionário, né? E aí o briefing no meu escritório, né, na Projectus, o briefing é um fator determinante se o cliente vai fechar comigo ou não. Se o cliente responde o briefing, ele fecha. Se ele não responde o briefing, ele não fecha. Engraçado isso. Engraçado. Aí você falando na hora da percepção. Porque assim, o desejo de querer mudar a empresa, às vezes não é um desejo real. Não tem a percepção, né? E aí é um desejo, mas tem muita coisa por trás. Tem medo, tem a coisa familiar, tem a cultura, né? Tem muita coisa por trás. Então você tem que entender se o cliente está disposto a correr aquele risco. Pois é. E às vezes ele não está.
E aí, na hora do questionário, quando ele vê aquele tanto de pergunta, porque eu esmiço tudo, né? Porque é importante, não é o que está só dentro da loja. Eu vejo o que está fora da loja também, né? Tem uma coisa engraçada que você está falando, que aí entrava em outro tema enorme, eu acho que a gente pode falar isso em outro vídeo, você fica por aqui que a gente vai botar mais coisa. Mas que é o seguinte, o briefing num projeto comercial, ele tem que ser objetivo, perguntas e respostas, ele é extremamente objetivo. Tem a parte subjetiva também, que a gente acaba sentindo, percebendo e tal, mas ele precisa de respostas objetivas. Sim. Já numa casa, no residencial, Sim. é bem menor essa parte subjetiva. É tipo, preciso de 3, 4 quartos, né? Ou 2 quartos, ou não sei o quê, 2 carros na garagem. Essa parte é objetiva, mas é muito maior a subjetiva. Sim. Então, a forma de fazer esse Porque... approach com o cliente já é diferente do comercial no residencial. Até isso é importante. Sim, saber, muito, né? muito. Como a gente se comporta, como a gente conduz essa relação com o cliente, do comercial para o residencial, que muda bastante. E é importante porque nós temos esse entendimento e uma percepção maior do que vem dos nossos cursos, né? Dos nossos cursos, das nossas faculdades, mais a área residencial, inclusive. A área comercial... É verdade. A gente sempre tem muito uma mais pincelada, né? Muito mais familiaridade. Tudo, mobiliário, tudo. Verdade, então, verdade. Tá esperando o quê para fazer esse curso Projetando Home Story? Agora! Tem link aqui embaixo na descrição, tá? Clica lá, vocês vão amar, eu não tenho dúvida disso. E vai fazer um diferencial, porque esse curso você não acha, nem em pós-graduação você não acha isso, tá? De fato, é verdade. E outra coisa... deixa uma pergunta aqui embaixo, deixa uma dúvida que você tenha, porque a gente faz novos episódios aqui com as dúvidas de vocês, tá? Não esquece de se inscrever no canal e fica com a gente, porque tem muita coisa boa ainda aqui pra você.